noite. Meu nome é Otoniel Cruz. Essa manhã eu estava meditando um pouco e aí me veio um insight. Eu acho que todos nós estamos em busca de quebrar paradigmas, né? Nós estamos em busca de uma realidade mais feliz, de uma forma de viver que atenda melhor às nossas necessidades quanto humanos, né? E é lógico que se a gente continua fazendo o que a gente sempre fez, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então a gente precisa mudar. Por isso que eu tomei a iniciativa de fazer esses vídeos, de falar um pouco das minhas experiências de física quântica, de espiritualidade, enfim. E eu gosto muito de criar formas de me comunicar. E enquanto eu estava meditando, me veio um insight, eu tive uma ideia, e eu coloquei essa ideia no papel, achei que ficou legal pra caramba, porque eu adoro poesia, adoro falar de poesia, e eu adoro poema, e eu queria falar hoje sobre o átomo, eu queria falar na verdade sobre ondas de possibilidades, mas não adianta falar sobre ondas se a gente não falar o que é átomo, se a gente não entra primeiro no átomo. Então eu queria falar para vocês o que é átomo. Eu fiz em forma de poesia. E eu achei legal, bacana. E eu queria que você ouvisse o meu poema. Que é assim: eu sou um ser atômico, e o átomo tudo é. Estou num corpo de homem, mas também já fui mulher. Estive algum tempo na pedra, como pássaro voei. Respirei no caule da árvore, e nas águas do rio rolei. Mas não pense que sou só criatura, porque também sou criador. Sou feio, crio a formosura, estou no servo, sou o Senhor. Sou o ar, estou nos mundos, vivo no sol, nado no mar. Ando no verme que se arrasta na terra e no brilho da luz do luar. Sou pensamento, sou seu desejo, tudo em minha vibração. Obedeço à lei do sentimento que mora no seu coração. Eu me faço e me refaço, atendendo bem à sua vontade. Como um arquiteto do universo, criando a sua realidade. Se quer aprender a lidar comigo, aprenda primeiro a lidar com você. Minha essência é o vácuo quântico, e o vácuo quântico é o seu ser. Eu acho que ficou muito legal esse poema, porque realmente fala do que é, porque tudo é átomo, tudo nesse mundo, né? A gente sabe que os nossos corpos, hoje já está mais do que batido e debatido pela ciência, que os nossos corpos são aglomerados atômicos. A parede que compõe a nossa casa tem átomos. Se a gente pega um microscópio e olha para dentro da matéria, daquilo que a gente pensa que é matéria, que compõe o nosso corpo, a gente vai ver que o átomo, na verdade, ele é completamente vazio. Ele é pura energia. E energia, assim, muito, mas muito, muito poderosa. Então, o átomo que nos compõe é completamente vazio. Se você pega, o seu corpo são bilhões de átomos. Aí você pega todos esses átomos e junta, você vai ver que a matéria que compõe o seu corpo é menos do que um grão de açúcar. Tudo isso numa vibração muito forte. Essa vibração atende a algumas leis da natureza, leis universais. Você sabe que ondas definição de onda hoje na física são perturbações criadas por um objeto. A tua vibração atômica cria uma onda. Os teus átomos, eles têm elétrons girando em torno de si em alta rotatividade. Isso cria uma onda. Você está emitindo uma onda. E essa onda, com certeza, ela obedece às leis do sentimento. Se você está vibrando num sentimento, por exemplo, eu tô vibrando na tristeza. Hoje existe um pesquisador chamado David Hawkins, que ele pesquisou e fez um estudo muito bacana, se vocês quiserem procurar, tabela Hawkins, sobre a questão dos sentimentos, né? Quando a gente está vibrando num sentimento mais baixo, e aí esse sentimento mais baixo, por exemplo, seria a tristeza, e o sentimento mais alto seria o amor.
né, numa escala em hertz. Quando você está na tristeza, na depressão, quando você está na raiva, na ansiedade, você está vibrando numa escala que vai mais ou menos aí de 200 a 300 hertz. E o ideal seria que a gente conseguisse vibrar numa faixa de 500 hertz, onde a gente conseguiria criar uma realidade mais positiva, mais feliz. Então, para a gente poder criar uma realidade feliz, a gente precisa elevar o grau de vibração. Ou seja, como é que a gente faz isso? Aprendendo a sentir coisas boas. Às vezes a gente fica muito ansioso. A ansiedade é uma coisa, a ansiedade, o medo, são sentimentos que cria um fluxo negativo na nossa vida, porque vai criar uma realidade negativa. A gente tem medo, o que a gente sabe hoje, por exemplo? O medo cria mais medo. A alegria cria alegria, ou seja, pela lei de afinidade, cada sentimento, cada coisa atrai aquilo, na verdade nem cria, na verdade atrai aquilo que é, né? Então se eu estou emitindo, por exemplo, alegria, eu estou atraindo alegria. Se eu estou emitindo medo, eu estou atraindo medo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu acredito que as pessoas não são boas, as pessoas são más. Então, cada vez mais pessoas que atendem a esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, vão se sentir atraídas por mim. Cada vez que eu penso que o mundo está uma merda, de que as pessoas não têm jeito, que a humanidade tá perdida, então cada vez mais eu vou ver isso no mundo. Cada vez que eu penso, o meu patrão, os patrões não prestam, eles só querem sugar, então cada vez mais eu vou encontrar trabalhos com patrões que atendam esse tipo de sentimento que eu estou emitindo. Então, se a gente quiser aumentar um pouquinho a nossa vibração, se a gente quiser modificar a forma como a gente vê o mundo, a gente pode, a gente tem condição disso. Se a gente olhar, por exemplo, nós somos um aglomerado de átomos. Esses átomos estão emitindo um campo vibracional, porque eles estão emitindo ondas, né, de possibilidade. A partir do momento que eles estão em movimento, em alta rotatividade, eles estão emitindo, eles estão irradiando, nós estamos irradiando, porque nós somos esse aglomerado de átomos, nós estamos irradiando um campo magnético. Esse campo magnético está diretamente ligado ao nosso sentimento. Então, conforme é o sentimento que a gente tem, que muitas das vezes está inconsciente, a gente está emitindo. E essa emissão faz com que a gente atraia. Por isso que é preciso que a gente olhe para dentro. Porque, por exemplo, é lógico que aqui dentro, quando a gente olha aqui para dentro, a gente não tem bons relacionamentos, a gente não tem dinheiro, a gente não tem ouro, nada aqui dentro. Mas a gente tem aqui os sentimentos que atraem essas coisas. Por exemplo, e quais são? A prosperidade, a bondade. Quando eu olho para o outro com um olhar de bondade, quando eu olho para o outro com um olhar de caridade, então eu vou atrair essas pessoas para mim. Quando eu olho para o mundo e eu vejo um mundo próspero, quando eu olho para o universo e vejo todo esse universo próspero, sabe, as pessoas bem atendidas, quando eu começo a olhar as coisas com um olhar de amor, então eu começo a criar em torno de mim um mundo de